Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Leonardo Liardini. No vídeo de hoje vamos falar sobre o voltímetro ideal. Dando sequência, né, ao vídeo sobre o amperímetro, agora temos o voltímetro. Bom, né, aqui o próprio nome, né, como a gente já discutiu lá no vídeo de amperímetro, já indica, né, que o voltímetro é um instrumento para medir tensão elétrica. Então aqui a gente tem um circuito, né, da mesma forma que a gente fez com o amperímetro, vamos fazer com o voltímetro, né, resolvendo esse circuito, né, para a tensão elétrica ali da bateria. Tá? Então o que acontece? Né? Algumas propriedades do voltímetro. Toda vez que eu for instalar um voltímetro no meu circuito, o que eu vou fazer é uma instalação em paralelo, tá? Com o trecho ali que eu quero entender qual é a tensão que está, né, sobre aquele trecho. Além disso, o voltímetro ele possui uma resistência infinita. Né? De novo, não é que ele possui uma resistência infinita, mas é que a resistência dele é tão grande em relação às outras resistências, que toda a corrente que está vindo por aqui, ó, uma parte vem para cá, outra parte vem para cá, e na hora de chegar no voltímetro, a resistência dele é tão grande que uma pequena quantidade de corrente vem para o voltímetro, mas ela é tão pequena, porque a resistência dele é tão grande, que não vai alterar, né? Então vamos supor que o valor da corrente que está passando aqui no de 2 e no de 5. Tá? É como se esse ramo aqui que está colocado no voltímetro, é como se ele fosse um caminho fechado, assim, né? Vamos pensar aqui interditado, né? Essa é a palavra mais correta. Então, se a gente tem um fluxo de água vindo por aqui, ó, imagina que uma parte vem para cá, outra parte vem para cá, e aqui eu tenho uma tubulação que está praticamente tampada ali, né? Eu não consigo ter um escoamento de água por ali, mas mesmo assim ainda passa bem pouquinho. Mas a quantidade que passa por aqui é tão maior do que a que passa por aqui, porque a resistência é tão grande, né, que não vai influenciar. Então vamos fazer uma aplicação. Né? Então, no circuito ao lado, o voltímetro indicou uma tensão de 10 volts. Então eu queria saber, eu peguei lá o meu voltímetro, o meu instrumento de medição, e coloquei nesse ponto aqui, ó, eu coloquei os terminais do voltímetro aqui nesse ponto e nesse ponto aqui. Ó, tá? Qual é o valor da diferença de potencial da bateria? Eu quero saber o valor de V. Eu poderia ter pego o meu voltímetro e colocado aqui, ó, nesses pontos aqui, ó, aqui, aqui, e colocado o voltímetro aqui, né? Ó, eu já teria diretamente o valor de V, tá? Mas eu coloquei aqui, né? Tá vendo? Eu tô colocando em paralelo com um trecho de interesse, né? O meu trecho de interesse aqui é a bateria. Eu coloquei e fiz uma ligação em paralelo com a bateria, tá? Mas para a gente poder sair fazendo conta, né, para ficar didaticamente melhor, eu coloquei o voltímetro aqui e pedi a tensão da bateria. Então, como a gente tem o voltímetro ele está em paralelo, e por que eu coloco ele em paralelo? Né? Se eu quero saber a tensão desse ponto para esse ponto, vou chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B, o meu voltímetro vai medir a tensão VAB, né? E como ele está em paralelo, a tensão aqui do voltímetro vai ser a mesma tensão desses dois pontos aqui, né? Porque está em paralelo. E vai ser a mesma tensão desses outros dois pontos aqui também. Ó. Vou chamar aqui de C e D. C e D. Então, vou colocar aqui, ó, a tensão do nosso voltímetro vai ser igual a VAB, que vai ser igual a VCD. Porque está em paralelo. E por isso que eu coloco o meu voltímetro em paralelo. Porque a tensão, numa associação em paralelo, né, as tensões são as mesmas. Tá? Então, a gente tem essa situação. Agora, vamos pensar na corrente. Né?
a corrente sai aqui da minha bateria, ela vem para cá, uma corrente total, passa por aqui, também aí, depois, né, ela passa pelo resistor, vem para cá, passa por aqui. Na hora que ela chega aqui, ó, ela se divide em duas, né, ó. Vou colocar aqui, ó, I1 e I2. E não vai ter corrente passando no voltímetro, porque o nosso voltímetro é ideal, a resistência é infinita, então não vai ter corrente passando pelo voltímetro, tá? Então, como que a gente consegue calcular o I2? Porque a gente tem a tensão entre o ponto AB, que é dada pelo voltímetro, e a gente tem a resistência do resistor. Da mesma forma, a gente tem a tensão do ponto CD, dos pontos, né, CD. Temos a resistência, a gente calcula o I1, e sabendo que o I total é igual a I1 mais I2, a gente descobre o I total. Tá? E aí a gente vai conseguir calcular a tensão aqui na bateria, porque a gente tem a queda de tensão aqui no resistor de 3 volts, se a gente descobre o I, a gente também, e a gente tem o valor, e a gente consegue descobrir a queda de tensão aqui no de 2 ohm, porque a gente já tem o I também. Então ficou bem fácil, né? Ó, então, outra coisa, né? I é igual a I1 mais I2. Vamos fazer direto, né? Quem que vai ser, então, o I2? O I2 é igual à tensão do voltímetro, que eu vou colocar VAB, né? VAB, dividido pela resistência ali de 2 ohm. Ou, de 2 ohm. Então, o I2 vai ser igual a 10 volts dividido por 2 ohms. E 2 é igual a 5 ampere. Agora o I1, da mesma forma. I1 vai ser o VCD dividido por 5 ohm. Então, o I1 vai ser 10 volts dividido por 5 ohm. Então, o I1 vai ser igual a 2 ampere. Então, quem vai ser o I? O I vai ser igual a 5 mais 2, 7 ampere. 7 ampere. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai, o V, quem que vai ser a tensão aqui da bateria? Eu vou colocar um VB aqui, tá? Que é V da... vou colocar bateria, vou escrever aqui. V da bateria, senão vai confundir com esse V aqui. Aqui, pessoal, só uma observação que eu não tinha feito ainda nos vídeos anteriores e que eu estava no meio da resolução, eu acabei percebendo que eu não tinha falado sobre isso ainda. Então, toda vez que eu tiver um circuito fechado, né, que a gente chama de malha, né, que cada malha poderia ter outro conjunto desse aqui fechado também aqui em cima, por exemplo, né? Então, cada um deles seria uma malha. A somatória das tensões é sempre igual a zero. E essa é a segunda lei de Kirchhoff, tá? Ela vai falar o seguinte, né? Em uma malha fechada, a soma das tensões, ou DDP, é nula. Né? Então, o que a gente, para o nosso circuito aqui, eu vou utilizar de exemplo, a tensão aqui da bateria é uma tensão que está alimentando o meu circuito. Eu vou chamar de positivo. Né? E eu tenho corrente aqui passando nesses resistores. Toda vez que eu estiver passando corrente aqui nos resistores, há uma queda de tensão. Então, aqui eu tenho uma tensão aqui no ponto E. Na hora que eu chego aqui no ponto F, eu tenho uma outra tensão. Né? Por isso que a gente tem uma diferença de potencial, né? Do ponto E para o ponto F, que a gente chama, né, de VEF. É uma queda de tensão. E essa queda de tensão, a gente coloca um sinal negativo. Então, R vezes I, né, aqui nessa soma aqui, a gente considera ele como negativo. Então, o que a gente vai ter? Né? A DDP aqui da bateria, menos a diferença de potencial entre o ponto E e F,
menos a diferença de potencial entre o ponto F e C, menos a diferença de potencial desse conjunto aqui. Eu posso pegar tanto o CD, ou o AB, ou o próprio voltímetro, porque a diferença de potencial aqui, essa queda de tensão aqui é a mesma, né? Em todos os pontos, porque é uma associação em paralelo. Então, né, tanto que eu coloquei aqui, ó, né, o V, que é a mesma coisa que o VCD, que é a mesma coisa que o VAB. Então, isso aqui tudo é igual a zero. E aí a gente pode escrever o seguinte, né, que o V da bateria, passando os termos negativos para o outro lado, vai ser igual ao VEF, mais o VFC, mais o V aqui, né, o VCB ou o VAB, ou o próprio V. E agora vamos dar continuidade à resolução do exercício. O VEF, quem que é o EF? É R, que é o 2 ohm, vezes o I. Vai ser 2 ohm vezes o 7 ampere. 7 ampere mais FC é o 3 ohms vezes o I, que é o 7 ampere. Mais a tensão V, que é de 10 volts. Então, que é o V da bateria vai ser igual a 2 vezes 7, 14 volts. 3 vezes 7, 21 volts. Mais 10 volts. Então, o V da bateria vai ser igual a 14 com 21 vai dar 35, com 10, 45. 45 volts. Então, essa é a resposta que a gente chega. Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem o like e até uma próxima.